Se eu fosse começar a viver de dividendos em setembro, nesse mês, eu com certeza começaria por essas 3 empresas que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Inclusive, uma delas você vai ver que tá pagando dividendo nos últimos 12 meses em mais de 25%. E aí no meio disso tudo eu ainda vou te mostrar como é que essas ações vieram parar nesse vídeo aqui, o porquê. E já vamos direto para a primeira ação, que é a Irani, de código RANI3. Essa aqui que é uma empresa que eu praticamente nunca falei aqui nos vídeos. E aí se a gente vai olhar para a cotação atual, no último ano a gente vê uma empresa que caiu pra caramba, 24%. E se a gente não contar os dividendos nessa queda, a queda fica maior, mais de 28%. Só que se a gente aumenta um pouquinho essa janela e olha para os últimos 5 anos, a gente vai ver uma alta de 258%, já contando o reinvestimento dos dividendos. Em outras palavras, quando a gente olha para o curtíssimo prazo, a gente vê uma queda. Prazo um pouco mais médio, a gente vê a consequência do aumento dos lucros da empresa. Só que a verdade mesmo é que esse ano ela tá sofrendo, até em lucro. No último resultado, a gente viu o lucro líquido dela cair pela metade. Mesmo enquanto as receitas estão se mantendo, se a gente compara tanto ano com ano, quanto trimestre com trimestre, a gente vê uma receita basicamente no 0 a 0. E o volume de vendas da empresa que aumentou mais de 8%. Ou seja, ela segue fazendo a parte dela, comercialmente falando, tá vendendo cada vez mais, a receita se manteve, mas o lucro líquido caiu. E a maior explicação do porquê que está acontecendo vem da famosa plataforma Gaia, que a Irani está envolvida já faz um tempo. São várias rodadas de investimento em novas unidades produtivas que a empresa está fazendo, totalizando um investimento bruto de mais de 1 bi e 100 milhões de reais. E é claro que isso é visando uma produção maior para que a empresa tenha maiores receitas e lucros no futuro, mas no presente isso causa um endividamento maior também. E é isso que a gente vê por essa linha verde, que mostra a relação da dívida líquida sobre o EBITDA da empresa, que saiu de 0,78 lá em 2021 até bater 2,19 nesse momento. Por que a Irani está nesse vídeo, né? Se a gente for olhar para os dividendos dela, a gente vai ver um histórico de payout que vem aumentando. Se você pega ali 2021, a gente vê o payout dela menor que 30% e nesse momento está batendo ali a casa dos 85%. Ou seja, mostrou que a empresa teve uma ênfase em distribuição de dividendos diferente no passado recente. Ela quis realmente pagar mais dividendos e foi isso que trouxe o dividend yield dela para cima justamente depois de 2021. E tudo isso acontece enquanto o crescimento de receita que ela teve nos últimos 5 anos também foi muito forte, medido pelo CAGR. Mas eu tô citando ela aqui porque ela tem consistência de distribuição de dividendos por mais de 5 anos. E ela está atualmente com uma média de dividendos nos últimos 3 anos em quase 9%, 8,7%. E antes que alguém possa pensar, Felipe, então agora a Irani é uma queridinha de vocês, tua, do Clube do Valor. E na verdade não. Eu preciso lembrar 3 disclaimers muito importantes para você de todos esses vídeos que a gente cita ações aqui no YouTube do Seu Dividendo ou no YouTube do Clube do Valor. Primeiro, nenhuma dessas ações é uma indicação de compra ou de venda. Segundo, elas não estão aqui porque eu ou porque nós gostamos dela, porque elas são queridinhas. Muito menos porque a gente acredita na administração e nos projetos da empresa. Inclusive, muitas dessas empresas que são citadas ao longo desses vídeos, meses depois, chegam a sair da estratégia e são vendidas sem apego nenhum. O que a gente busca fazer nessa série de vídeos de ações é mostrar para vocês como é que uma estratégia quantitativa seleciona as ações para colocar na sua carteira. E o fato é que investir assim gerou um resultado muito positivo para quem tem uma estratégia como essa. Foram mais de 22% ao ano de performance nos últimos 25 anos. E é por isso que a gente confia na estratégia em si e não nas ações que estão atualmente na estratégia. E acredite, toda semana a gente analisa centenas de carteiras aqui no Clube do Valor e boa parte desses investidores investe nas ações que eles confiam mais, que acham que vai dar mais certo. Que é o caso do Gilberto, um investidor com quase 4 milhões de reais investidos, onde mais de 2 milhões estão somente concentrados no Banco do Brasil e algumas outras empresas em que ele confia, que ele acompanha de perto. Só que o grande problema do Gilberto é que ele não tinha 100% de clareza em qual daquelas empresas ele deveria estar investindo mais nesse momento, ou principalmente aquelas que ele deveria vender. Até que, depois de participar de uma sessão de consultoria gratuita aqui no Clube do Valor, a gente forneceu um documento detalhado com um plano estratégico de como ele poderia ter 100% de clareza exata de quando comprar e de quando vender um ativo. E o mais legal disso tudo é que você também pode participar de uma consultoria gratuita como essa. Para essa semana que você está vendo esse vídeo, são 7 vagas. E é por isso que eu te convido a preencher um formulário com o teu nome e com o teu telefone somente, que eu vou deixar aqui em cima ou também na descrição do vídeo. Beleza, vamos para a segunda empresa do vídeo. Essa que atua no setor de comercialização de componentes para motores de combustão interna e filtros automotivos. E quando a gente olha o último ano, teve também uma desvalorização de 23%, mesmo que nos últimos 5 anos a alta tenha sido de 123%. E um detalhe muito importante que eu sempre gosto de mostrar, nos últimos 5 anos, sem os dividendos, essa alta teria sido, na verdade, de 35% somente. E é essa que está atualmente com dividend yield de mais de 25%. No último resultado trimestral, a gente também viu uma queda muito forte, uma redução de praticamente pela metade do seu lucro líquido. Muito explicado pela menor receita em exportação de equipamento original que ela produz e uma menor receita na venda doméstica de equipamentos de substituição, conhecido como
como aftermarket. Só que para essa empresa aqui, desde o início do ano, a gente viu uma expectativa de dividendos muito forte, principalmente pelo montante em caixa que essa empresa trazia, como disse ali o pessoal lá da Levante Corp. E foi justamente essa combinação de caixa forte da empresa com a dívida controlada que permitiu que ela fizesse isso aqui com o dividend yield dela, subindo muito forte de 2021 para frente. E a consequência dessa alta distribuição de dividendos a gente enxerga pelo payout, e já há mais de 2 anos se mantém num patamar acima de 100%, de novo, distribuindo uma parte que ela tem em caixa, porque o lucro por si só não teria dado conta. E justamente pela consistência de pagamento de dividendos e pela média de dividend yield nos últimos 3 anos estar acima de 16%, essa empresa está entre as 10 mais pagadoras de dividendos da bolsa. Então é assim que a máquina de dividendos ela age no mercado. Ela compra sempre as 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa, passa um ano, 12 meses com aquelas empresas na carteira, e lá depois o investidor entra pelo período de rebalanceamento, onde ele vai tirar as empresas que não estão mais entre as 10 mais pagadoras da bolsa e colocar as empresas que agora estão. E eu sei que nessa hora muita gente pensa, Felipe, mas não se faz rebalanceamento vendendo ações, somente comprando outro. Que é o que falou o Marcos ali em um comentário de um dos vídeos aqui do canal. E o Marcos tem um fundo de razão. Enquanto as ações que você investe ainda estiverem dentro da tua estratégia, o melhor dos mundos é você não precisar vender aquelas ações. É você conseguir, tanto com o fluxo de dividendos, quanto com os seus novos aportes, rebalancear a tua carteira com esse novo fluxo de dinheiro. Isso funciona muito bem para quem está começando a sua jornada de formação de patrimônio. Imagina um investidor com 100 mil reais que faz aporte de 5 mil por mês. Ora, esse cara tem um poder de rebalanceamento de 5% todos os meses, já que aquele aporte é muito relevante em relação ao patrimônio dele. Agora, imagina que esse mesmo investidor agora já alcançou um crescimento patrimonial e está com 2 milhões de reais em patrimônio, só que continua fazendo o mesmo aporte de 5 mil por mês. Ora, se ele quiser rebalancear essa carteira somente com os aportes, ele vai demorar mais de 4 meses para rebalancear 1% da carteira. Fica muito mais difícil. E é nesses momentos que se torna muito mais prudente você ter uma carteira rebalanceada para controlar teu risco e aumentar teu retorno, do que passar muito tempo com ativos duvidosos na carteira somente porque você está querendo rebalancear com seus aportes. E é essa clareza de critérios que permite, de novo, um resultado muito positivo da estratégia máquina de dividendos. Inclusive, se você quiser conhecer 7 outras empresas que estão dentro das 10 mais pagadoras de dividendos nesse momento que você está assistindo esse vídeo, eu te convido a baixar um e-book que eu mesmo escrevi, te explicando como a gente chegou na estratégia máquina de dividendos e te revelando as 7 ações lá no final dele. É só clicar nesse link que eu vou deixar aqui em cima, o download é 100% gratuito e vai estar na descrição do vídeo também. Dito isso, vamos para a terceira ação aqui, que essa, nos últimos 12 meses, teve uma alta de 10% na bolsa. E nos últimos 5 anos foram 106%. Recentemente passou por uma alteração na política de dividendos, que mostrou que a nova intenção dela é distribuir 75% do seu lucro líquido regulatório e que a partir de 2025 isso pode chegar até 100%. Inclusive, isso pode significar um aumento de dividendos distribuído dessa empresa, já que se a gente olha para o payout atual, a gente vai ver algo em torno de 62%, o que segue abaixo do que ela está pensando em fazer nos próximos anos. Mas essa empresa está aqui porque ela tem uma consistência de pagamento de dividendos muito positiva, mais de 10 anos ali pagando, e o dividend yield atual está em quase 10%, mas na média dos últimos 3 anos, a gente vê um dividend yield de mais de 11,3% ao ano para essa empresa, colocando ela entre as 10 mais pagadoras de dividendos da bolsa. Eu estou falando aqui da transmissora de energia elétrica Taesa, de código TAE11. Então essas seriam empresas que eu com certeza pensaria com muito carinho se eu fosse viver de dividendos agora. Mas se você quer ficar de olho em 4 empresas que o senhor Luiz Bassi está comprando pesado nesse momento, você precisa assistir esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes. Vai lá que eu tô te esperando.